Muito bem, vamos falar de arcos de circunferência. Primeiramente, o que é a circunferência? Temos aqui uma definição. Para a geometria, a circunferência é uma linha curva fechada cujos pontos são equidistantes de um ponto fixo, que é o centro. Então, teoricamente, esse é o conceito de circunferência. E na prática? Na prática, o que é a nossa circunferência? Vamos visualizar a nossa circunferência. Precisamos de um ponto fixo, certo? Que vai ser o centro da circunferência. Marquei aqui o ponto O. A partir desse ponto fixo, eu vou delimitar uma distância do ponto O até o ponto A. Essa distância vai ser o raio da nossa circunferência. Bem, partindo desse ponto O até o ponto A, eu delimitei o raio. E esse raio, considerando o deslocamento desse ponto B aqui, ó, em torno do ponto O, esse ponto B, ele percorre um segmento curvado, certo? Que é a nossa circunferência. Então, aqui, vou delimitar a nossa circunferência. Observe aqui o deslocamento do ponto B, ele está sempre em cima da linha curvada, que é a circunferência. Bem, e agora? Agora vamos analisar o arco da circunferência, que é justamente o tema desse vídeo. O arco de uma circunferência vai ser um segmento na linha curva, ou seja, na borda da circunferência. E esse segmento, ele vai ser definido de acordo com a inclinação entre o segmento OA e OB, ou seja, entre o raio OB e o eixo X, onde está o segmento OA. Então, aqui eu tenho uma inclinação, olha aqui. Observa que quando o ponto B se desloca, ele desloca aqui o raio e em relação ao eixo X, ele forma uma inclinação, certo? Esse ângulo aqui, ele mede a inclinação do raio em relação ao eixo X, em relação ao eixo onde está o segmento OA. Perfeito? Bem, esse segmento, esse arco aqui, ou seja, esse ângulo, ele promove o surgimento de um arco lá na circunferência. E o arco é o segmento D, esse segmento curvado que te dá a distância de A até B. Então, observa que quanto maior o ângulo, olha aí, maior o arco. Então, o ponto B vai percorrendo e vai formando, vai deixando aqui um rastro. E esse rastro é o arco de circunferência, até completar aqui a volta completa. Maravilha? Então, esse é o conceito do nosso arco de circunferência. Vou até botar aqui para animal. Ponto B vai se deslocando e com o deslocamento dele deixa esse rastro aí, que é o arco da circunferência, indicado aí pela letra D. Maravilha? Então, o conceito de circunferência e arco de circunferência já está aqui. Bem, com relação ao ciclo trigonométrico, a gente tem que levar em consideração o seguinte. Esse aqui, ó, é o nosso ciclo trigonométrico. Maravilha? Eu delimitei aqui o ciclo trigonométrico. Considero o seguinte, que a circunferência sozinha, ela é uma circunferência. Mas quando você coloca essa circunferência num plano de eixos coordenados, um ponto O e dois eixos x e y, vamos ter aqui, ó, o eixo x e aqui para cima o eixo y, certo? Não vai dar para eu colocar aqui, deixa eu ver, vai estar aqui, ó, eixo y e eixo x. Então, esses dois eixos coordenados, eles vão formar aqui o nosso ciclo trigonométrico no plano cartesiano. Então, no plano cartesiano, o nosso ciclo trigonométrico ele vai ser composto de 4 quadrantes, considerados aqui no sentido anti-horário. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e aqui o quarto quadrante. Maravilha? Essa é a divisão do ciclo trigonométrico. Bem, o nosso ponto de origem aqui, ó, é o ponto A. Considerando o deslocamento daquele nosso ponto B sobre a borda da circunferência, aqui com o raio surge essa inclinação e aqui a gente define um arco de circunferência. Então, é o seguinte, o arco ele vai ser medido aqui em relação ao ângulo. A medida do arco ela corresponde ao ângulo. Então, se esse ângulo aqui for de 30 graus, eu tenho aqui um arco de 30 graus. Só que o nosso ciclo trigonométrico
ele pode ser medido em grau ou em radiano. 30 graus vai ser aqui π sobre 6. Maravilha? Então, essa conversão aqui, nós vamos ver posteriormente como ela é feita, ela é muito simples. Mas eu quero que você entenda o seguinte, que esse é o ciclo trigonométrico. A gente vai considerar aqui a volta completa, sendo 360 graus ou 2π radiano. Se a volta completa é 360 graus ou 2π radiano, a metade da volta está aqui, ó, 180 graus, certo? 180 graus, ó, se a volta toda é 2π, a metade de 2π é π. Então, eu tenho uma volta completa, 360 graus ou 2π radiano, metade da volta 180 graus ou simplesmente π radiano. Aí, se eu for verificar aqui, ó, esse ponto aqui, ele é justamente a metade de 180, ou seja, a metade da volta completa, ou seja, aqui vai ter 90 graus. Bem, e a metade de 90, se a metade de 180 é 90, a metade de π vai ser π sobre 2. Aí eu posso considerar agora a divisão aqui do ciclo trigonométrico no primeiro quadrante, ó. Se eu dividir aqui bem ao meio, eu vou ter quem? A metade de 90, que é 45 graus, certo? Ou ainda, quem? Metade de π sobre 2 é π sobre 2 sobre 2, aí lembra da regrinha, conserva a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda, agora nós temos aqui, ó, π sobre 4. Então, essa é a maneira em que você vai ter de localizar os ângulos no ciclo trigonométrico. Aí você observa aqui, π sobre 4, ó, esse arco aqui, ó, ele mede π sobre 4. Se eu juntar com esse arco, eu tenho mais π sobre 4, então seria 2π sobre 4. E aqui também tenho um arco de π sobre 4, mais outro arco de π sobre 4, de medida π sobre 4, mais outro de medida π sobre 4, mais outro de medida π sobre 4, mais outro de medida π sobre 4 e mais outro de medida π sobre 4, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8π sobre 4, que quando você simplifica, isso vai te dar 2π. Maravilha? Então, bem, a princípio, era isso que eu queria te mostrar. Maravilha?